Maravilha, minha gente. Agora em Riacho de Santana são exatamente... Vejamos agora em Riacho de Santana. São exatamente... Olha só, exatamente 10 horas, mais um minutinho. E nós hoje vamos bater um papo com o Dr. Narlon Cássio. Dr. Narlon está falando com a gente direto do Canadá, em Vancouver, no Canadá. Gente, olha só, o nosso convidado de hoje, ele estudou no Colégio Maria Amaral, aqui em Riacho de Santana, estudou no Colégio Estadual Sinésio Costa, cursou Educação Física pela Universidade 9 de Julho em São Paulo, é PhD em Cinesiologia, pela Universidade do Canadá e também pós-doutorado em fisioterapia. Olha só, é muita coisa que o nosso convidado de hoje fez, é muita coisa que o nosso convidado de hoje estudou e hoje nós temos o privilégio de estar batendo papo com ele via telefone, direto do Canadá. Dr. Narlon Cássio, bom dia. Obrigado por ter aceito o convite para falar conosco aqui em nosso programa. Muito bom dia. Bom dia a todos aí na audiência. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder conversar com o pessoal daí. Maravilha. Ô Narlon, primeiro eu vou começar te perguntando sobre a saudade, né? Você sente muita saudade aqui de Riacho de Santana? Sem dúvida. Saudade demais, porque a maioria dos meus amigos são de Riacho, né? Minha família é toda de Riacho e não tem como não ter saudade. São pessoas essenciais na minha formação e tempos maravilhosos que eu vivi aí. Maravilha. Doutor Narlon Cássio, rapaz, eu estava lendo aqui a sua ficha, o seu currículo. Cara, você estudou pra caramba, hein? Que coisa, que vontade é essa de estudar e de aprender mais e mais, hein? Eu quero pedir para você que durante a nossa entrevista de hoje, conta um pouquinho da sua trajetória. Primeiro vamos começar contando aqui do Brasil, contando de quem você é filho, falando das suas origens, da sua família e falando sobre esse seu desejo de estudar mais e mais. Você é filho de quem aqui em Riacho de Santana, Narlon? A minha mãe é Ana Garcia, o pessoal conhece ela como Nena, ela trabalha ali no hospital, na área da limpeza. O meu pai já é falecido, ele faleceu em 2007, ele era açougueiro do pessoal da zona rural. E aí tem os meus tios e tias que ainda estão aí, muitos são açougueiros, como meu tio Alisson, por exemplo, meu tio jovem. Esse é o pessoal que faz parte da minha família. A família do meu avô, por parte de mãe, mora ali no Gongo, na roça. Então são essas pessoas aí de onde eu venho. Mas me conta aí, doutor, você estudou aqui em Riacho de Santana, como eu anunciei aqui, no Maria Amaral, no Colégio Estadual Sinésio Costa, e aí você foi embora para São Paulo para estudar. Foi isso que aconteceu? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Sim, é exatamente isso. Sou aí de uma família humilde, né, muito modesta, então a gente sempre estudou em escola pública, tanto os meus irmãos quanto eu. Estudei no Maria Amaral, e eu mandei isso como parte do currículo, porque eu gosto de reforçar a ideia de que eu venho de uma rede pública de ensino, né, porque eu acho que é extremamente relevante para o pessoal entender que qualquer coisa que eu tenha atingido, a minha base é a educação pública da Bahia, então eu tenho muito orgulho em poder dizer isso. E as influências que eu recebi, tanto na época do Maria Amaral, quanto na época do SESC, do Sinésio Costa, são extremamente importantes para mim. Por exemplo, eu tive diversos professores que foram mais do que professores, foram grandes exemplos e amigos que me inspiraram a querer saber mais e estudar mais. Para mim, a ideia de ter conhecimento sempre foi muito fascinante, porque eu acho que é uma ideia muito libertadora. Assim, quanto mais você sabe, mais você é capaz de entender melhor o mundo. É verdade. Na minha opinião, eu acho que isso te ajuda a ter uma visão de mundo um pouco mais ampla, ser um indivíduo talvez mais participativo na sociedade, pelo menos entender o processo que você vive, sabe? Eu acho que... E não é só conhecimento formal de escola, é conhecimento de vida. Então, eu tenho todas as influências da escola, quanto as influências fora da escola, que foram pessoas também que foram essenciais para mim. E, enfim, dentro dessa questão, eu tive uma infância muito difícil, os meus pais se separaram, meu pai tinha um problema com alcoolismo, mas a escola foi um refúgio nesse sentido, né? O lugar que eu estava era sempre a escola e lá foi onde achei muita coisa boa. Eu fiz parte de grêmio escolar, fiz parte de grupos de dança, eu jogava basquete com o pessoal, então a galera do basquete sabe que a gente meio que usava isso como um refúgio dos problemas e tal. E acho que a escola estava muito no centro disso. No ensino médio, lá no Sinésio Costa,
foi quando começou aquela conversa de você vai fazer vestibular, vai fazer vestibular, para onde você vai. E, de novo, sendo de família modesta, ninguém na minha família tinha feito universidade, digo, entre os meus pais. Eu tenho os meus primos, que alguns fizeram. E, nesse sentido, foi difícil entender realmente se eu poderia fazer ou não, porque éramos pobres, né? Então não tinha como, de fato, pagar por um curso universitário ou pagar por uma república. A maioria dos meus amigos foram ou para Salvador, ou para Conquista, ou Cruz das Almas estudar, mas eu não tinha essas condições. Então, quando veio a época de fazer o Enem, foi a minha única opção de tentar entrar com uma bolsa em uma universidade onde eu tinha família morando na cidade, que foi em São Paulo. Então, graças os meus dois tios que moram em São Paulo, o tio Neco e o tio Vange, eles me ajudaram enormemente, assim. O meu tio Neco, principalmente, ele é irmão da minha mãe, veio de São Paulo, viu que eu estava terminando o ensino médio, achou que deu no coração dele a grandeza de oferecer para que eu fosse morar com ele e poder cursar uma universidade. Ele me ofereceria tudo que eu precisaria em termos de lugar para morar, comida, transporte. São Paulo é uma cidade enorme, né? Muito difícil de viver lá. Graças a ele eu consegui terminar o ensino médio, prestar o vestibular e escolher uma universidade que era dentro da cidade de São Paulo. E aí ele que proporcionou tudo isso. Ele foi grandioso assim, na minha vida, desde pagar pelas passagens de ônibus de Riacho a São Paulo, até oferecer moradia e outras coisas por quase 5 anos, o tempo que eu passei em São Paulo. Então eu agradeço muito a ele nesse sentido, mas também as influências que eu tive dentro da escola que me influenciaram a querer fazer universidade, né? Rapaz, eu estou ouvindo você aqui, doutor Narlo, e imaginando o orgulho que as pessoas que te conhecem estão sentindo de você nesse momento pela sua grandeza no falar com humildade. Grandeza por falar com humildade. Você fala das suas origens com muita naturalidade, com muito amor, com muito respeito, e isso é algo para pouca gente, né? Que pensa dessa maneira. Você demonstrou aqui no começo da sua fala como eu poderia dizer, um amor muito grande por suas origens, né? E um respeito muito grande por aqueles educadores que influenciaram e motivaram você a chegar aonde você está hoje, né? E a gratidão que você tem pelos seus tios que moram em São Paulo, que te recebeu aí no convívio com eles e que te ajudou de todas as maneiras possíveis para você chegar onde está hoje. Isso é bonito demais de se ver em um ser humano, a gratidão, porque é algo que pouca gente tem, é gratidão quando chega, às vezes, a um patamar mais elevado e às vezes acaba esquecendo de onde veio, acaba se esquecendo das origens. Então, de já eu acertei em cheio, lhe convidando para essa entrevista, para esse bate-papo, porque é justamente essa mensagem que eu quero passar para os nossos ouvintes, principalmente para a nossa juventude que anseia em também ser alguém na vida, que anseia em estudar, em chegar em patamares mais altos e honrar a trajetória de vida, honrar o caminho, honrar as pessoas, honrar a família, o que é muito importante. Mas e aí, Narlo, você se formou na faculdade, na Universidade 9 de Julho em São Paulo, e como é que foi que veio essa oportunidade para você morar em Vancouver, no Canadá? Só rapidinho, Ricardo, comentar no que você acabou de dizer, e eu acho que é fundamental saber de onde a gente vem para ter a mínima noção para onde a gente vai. E reconhecer as origens das pessoas que me influenciaram não é só um sinal de caráter, é sinal de justiça e honestidade, porque não se vai a lugar nenhum sozinho. E eu acredito profundamente nisso. Tem até um ditado iorubá, africano, que diz que se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. E na minha noção, a companhia são as origens que a gente tem. São as pessoas que nos influenciaram. E eu não posso deixar de jamais reconhecê-las pela influência enorme que tiveram em minha vida. Até porque, como eu te disse, de infância difícil, meus pais se separaram, minha mãe sofreu bastante, né? Uma mulher muito guerreira, muito lutadora. Eu fui meio que órfão de pai, então eu tive que buscar influências fora de casa nas pessoas que tomariam essa figura de uma forma ou de outra, para ensinar o certo e errado, o adequado do inadequado e coisas do tipo. E essas pessoas, sabendo ou não sabendo, foram fundamentais.
por sorte e pelo destino, acabei encontrando pessoas incríveis, porque muita gente acaba encontrando influências erradas, né? No meu caso, eu tive grandes influenciadores. E, rapidamente, eu cito aqui o professor Carlos Magno Grilo, que foi fundamental nessa trajetória. Professor Carlos Douglas também, um ser humano incrível, que me deu muita noção de mundo, assim. O meu primo, o professor Hernani, Hernani Fernandes, que foi a pessoa dentro da minha família que mais me inspirou a procurar entender e me educar o máximo possível. Enfim, gostaria só de citar esses nomes porque são pessoas essenciais. Em relação à faculdade, quando você entra na universidade, você tem diversos projetos que acontecem. Os seus professores normalmente têm grupos de pesquisa, de projetos que você pode participar. E eu tinha um interesse enorme em anatomia humana. No primeiro ano, eu comecei a estudar muito anatomia humana. Eu sempre fui fascinado em saber nomes de músculos e ossos e entender o porquê que os nomes são dessa forma. Muitas vezes é por conta da função que ele exerce ou do formato do músculo e tal. E comecei a me interessar bastante por essa área de querer um pouco além da universidade em si. Então, eu sempre ficava, depois das aulas, nas aulas extras de anatomia. No segundo semestre, passei a dar aulas de anatomia também para os estudantes de primeiro semestre e fiquei fazendo isso até o final da minha universidade. Então, sempre depois das aulas e nos finais de semana, eu ajudava a dar aula de anatomia, que chama de como se fosse um estágio em anatomia, que o pessoal precisava de reforço. E por isso eu conheci um professor que fazia pesquisa com exercício físico e idosos, pessoas idosas no geral. E uma das pessoas que trabalhavam nesse grupo veio falar comigo sobre oportunidades de fazer intercâmbio. E para mim era uma oportunidade impossível, porque em São Paulo as coisas eram muito difíceis e sair do Brasil é muito caro. Basicamente vem a questão do dinheiro. E eu estava trabalhando em um estágio à tarde, estudava de noite, basicamente saía de casa às 6 da manhã, voltava 11 da noite, quase todos os dias. E o transporte em São Paulo é sempre longe também. Mas eu tinha muito interesse, então o tempo que eu passava no ônibus, indo e voltando, por exemplo, eu estava lendo sobre essas oportunidades, tentando entender o que eu poderia fazer. Não sabia que era possível. Eu não sabia que era possível, mas uma colega disse, você deveria tentar essa bolsa aqui. É para o Canadá, você vai ficar 3 meses lá, só precisa saber inglês antes de ir e ter interesse em pesquisa. Se você se candidatar, talvez você consiga ir, baseado no que você já fez. Eu já tinha feito algumas coisas na área de pesquisa com a universidade, como eu disse. E eu conversei com uns amigos, tentei aprender inglês durante uns 6 meses. O meu inglês, eu tenho uma base que veio da escola, né? A professora Magda, não sei se ela está ouvindo a gente, que é uma professora incrível de inglês. Maravilhosa ela, viu? Eu sempre eu lembro, enfim, nas aulas dela foi onde eu mais gostava tanto de inglês que nas aulas de outros professores eu começava o cabeçalho das aulas em inglês, os professores ficavam um pouco chateados, isso aqui é aula de português e tal, mas enfim, sempre gostei muito de inglês. E essa base foi o que me fez, pelo menos, tentar esse intercâmbio. Então, durante 6 meses fui aprendendo o inglês falado o máximo possível. Eu já tinha um inglês de leitura, né, se você consegue ler. Muitas vezes, quando você faz pesquisa, a maioria dos artigos científicos são em inglês, então a leitura já tinha um pouco, assim, porque também se usa o Google Tradutor, se usa aplicativo, você consegue. Mas eu apliquei para essa vaga, sem saber se ia dar certo ou não, era uma vaga muito concorrida, e em 2014, acho que foi no 5º semestre da faculdade, eu consegui esse intercâmbio. E aí foi aquela correria para tentar organizar meu passaporte, o visto, e tudo sem saber, não tive advogado, não tive nada, fui eu mesmo, sozinho, tentando entender. Tive alguns amigos que já tinham viajado, que me explicaram algumas coisas, e viajar fora do país é muito complicado. Se você sai para a América do Norte ou para a Europa, é muito complicado, então tem que ter um processo muito intenso. Início da universidade em São Paulo, até chegar nesse intercâmbio e ir para o Canadá, foi a minha primeira vez indo, por mais ou menos 1 ano tentando entender o processo e conseguir a bolsa. Quando eu consegui, eu só lembro de ajoelhar e começar a chorar e ter muito medo do que ia acontecer. Rapaz. Porque é uma daquelas coisas, né? Eu vou tentar, mas eu não sei o que vai acontecer. E aí, quando acontece, você se pergunta, será que eu tenho coragem mesmo de ir? E fui. E acabou dando certo. Foi a minha primeira vez num avião, já fui para fora do Brasil.
Rapaz, que é engraçado. Teve uma mulher que me indicou procurar você, porque eu sempre faço as entrevistas e os podcasts, que todo dia nós temos um convidado que nos abrilhanta com os seus conhecimentos, e principalmente eu gosto, Nalo, de ouvir a história de vida das pessoas. Eu acho a história de vida inspira outras pessoas. E você estava falando aí, eu aqui ouvindo e viajando junto com você, aí na sua história, viajando, imaginando como é que foi tudo isso, esse trabalho de pesquisa, e para você aprender inglês, e na hora que você disse que se ajoelhou, eu estou aqui viajando na história que você está me contando da sua história de vida, e estou achando fascinante, maravilhoso, tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo agora também está realmente encantado com a sua história. Mas e aí, Narlo, quando surgiu essa oportunidade que você se ajoelhou e chorou e agradeceu a Deus, e aí como é que foi contar para sua mãe? Mãe, eu estou indo embora, estou indo para fazer uma experiência no Canadá. É bem longe daqui, é bem longe, é muito longe. Como é que foi contar para sua mãe isso? Rapaz, foi engraçado porque tanto a minha mãe quanto a minha avó, que são as pessoas que me criaram, meio que acho que manhã não acreditou muito assim não, mas ela sempre, ela nunca falou que não daria certo, mas ela, quando falava alguma coisa, era sempre assim: vai, meu filho, com fé em Deus, o que você quiser você consegue, você já superou muita coisa, acho que isso vai ser uma das coisas que você vai superar e você vai conseguir. Então, manhã teve o papel de mãe, né, que é esse papel de te dar coragem, mesmo quando ela mesma talvez não tenha essa certeza, mas o papel dela é te influenciar no melhor sentido possível. Eu acho que foi isso que ela fez. E sempre, quando a gente conversa, ela sempre fala assim: graças a Deus, meu filho. A conversa ou começa assim, ou termina assim, com manhã, né? Que legal, que bom. E para ela é muito intangível, assim, tanto para minha avó também. A minha avó, Dona Maria, que eu chamo de mãe, né? Manhã trabalhava 12 horas por plantão na época no educandário, depois no hospital. Então minha avó ficava em casa e criou a gente. Eu chamava manhã de mãe e a minha avó de mãe. E aí eu liguei para falar para a mãe, né, da minha avó, que eu ia viajar para o Canadá. Ela falou assim: isso não é longe, não? É um pouco, 11 horas de avião. Aí ela, e de carro? Acho que não tem como ir de carro. Não tem como ir de carro. A simplicidade, né, rapaz? A simplicidade estampada aí, com muita naturalidade, com muita inocência, não é? Sim, sem dúvida. É novo para todo mundo, né? Novo para mim, veja lá para elas, né? Verdade. E aí, como é que foi quando você chegou no Canadá, que o avião aterrissou? Como é que foi? Chegou lá e falou assim: cara, eu tô no Canadá, eu já estou aqui, consegui chegar aqui. Como é que foi isso? Esse intercâmbio ele funciona como? Você vai para a casa de alguma família? Você vai para alguma instituição que recebe os estrangeiros? Como é que funciona? A pesquisa científica no Canadá, ela é muito bem financiada. Daí, há oportunidades para pessoas de fora do Canadá virem para cá, com tudo pago, para ganhar 3 meses de experiência dentro do ambiente acadêmico e científico. E o governo do Canadá quer que essas pessoas ou voltem ou já fiquem, para que esses talentos que foram mais ou menos desenvolvidos aqui contribuam para a sociedade canadense. Nesse caso, o financiamento veio pela uma instituição canadense, que pagou pelas minhas passagens, o meu visto e por 3 meses de salário e pela minha moradia. Que legal. Então, a moradia aqui foi dentro do campus universitário, onde tinha um quarto num prédio universitário de estudantes e tal. E isso tudo foi pago por essa bolsa. A bolsa, no valor geral, ela foi mais ou menos de $10.000, que aí cobria todo essas despesas, né? E tinha esse salário mensal de mais ou menos $900, que era para você comprar comida, essas coisas assim. Quando eu cheguei, eu não, na verdade, eu não tinha, acho que eu deveria ter talvez R$100 na conta, alguma coisa assim. E aí o cheque do financiamento chegaria no meu endereço no dia seguinte, ou 2 dias depois, porque eles não mandariam o dinheiro para o Brasil, correndo o risco da pessoa desistir, enfim, e aí perdeu o dinheiro, não né? devolveu o dinheiro, perdeu o dinheiro, isso. Então tem essas cautelas aqui. Aterrissei no aeroporto, primeira coisa, é tudo em inglês, não é? E você não se liga que é tudo em inglês até o momento que você
pousa, porque até no voo, a companhia aérea tem os tripulantes que falam inglês e português, porque é um voo saindo do Brasil, então você precisa de gente que fala a língua do país de onde o voo está saindo. Mas assim que você aterrissa, sinalização, avisos no microfone do aeroporto, é tudo em inglês e francês, que é a língua oficial do Canadá, né, ambas. E aí eu pensei assim, agora é que o bicho vai pegar. Agora é que as coisas vão pegar, exatamente. Acho que meu pai falava, agora é que a porca torce o cabo. Aí eu pensei assim, meu Deus, o que eu faço? E a primeira parada é a imigração. Na imigração, você fala com um agente canadense que não fala português, que só fala inglês. E aí eu tava meio assim, hesitoso, e o inglês que eu tinha... Porque, na verdade, assim, quando você está aprendendo inglês e você não tem a fluência, quando você aprende, você passa horas decorando o que você vai dizer. Então, você chega na hora e fala aquilo que você decorou. E aí eu tinha decorado algo do tipo, sou estudante, estou indo para essa universidade, passar 3 meses, aqui estão os meus documentos. Basicamente isso. Sim. E aí eles perguntam quando que você vai embora e aonde que você vai ficar. Normalmente eu já tinha as respostas preparadas. Mas aí você não conta com ele não te entendendo. Você acha que ele te entende, não? Ixi, ainda tem isso. Ainda tem isso. Então, eu fui lá e falei com um sotaque pesadíssimo. É como se fosse um gringo vindo pro Brasil tentando falar português. Olha, eu sou Maurício. Aí você fala, mais ou menos assim. E aí foi uma interação muito estranha. Mas os agentes de borda, ou da imigração, como eles são chamados, eles estão acostumados, e você tendo tudo escrito, eles já leem. Então eu falei o que tinha que falar, mostrei os documentos, eles viram que tinha realmente a aprovação do governo, a bolsa aprovada, o lugar agendado onde ia ficar, e aí não foi muito estresse. Mas eu me lembro saindo disso, indo para uma van, a van então me traria para a cidade onde eu tô. Eu cheguei em Toronto, eu estava em London. De Toronto a London é mais ou menos 2 horas de ônibus ou de van. Entrei na van e tava frio. Meu Deus, tá frio, mas não tem neve. Era o começo da primavera, tava tipo 6 graus. E os canadenses basicamente andando de camiseta. Caraca! Porque aqui é frio mesmo, mas é frio tipo de menos 25 no inverno. Então quando é 6 graus eles estão aí andando de camiseta, tranquilos e tal. Tranquilos, parece Brasil. E eu com frio assim, e o rapaz que estava dirigindo a van, um senhor assim de uns 40 e poucos anos, e eu no fundo assim, com frio, perguntei qual a temperatura. E eu perguntei, ele me olhou confuso, e aí eu levantei, fui para frente perto da área do motorista e perguntei qual a temperatura. E ele não entendia nada do que eu estava falando. Eu pensei, mas meu Deus, eu falo inglês. Eu treinei tanto. E foi o primeiro choque de realidade, é isso. E aí foi quando eu comecei a desesperar. Alguém que eu acho que era brasileiro, talvez, que estava na mesma van, traduziu o meu inglês para esse senhor poder entender. E aí ele respondeu, tá tipo 6 graus. Eu falei, certo. E essa foi o primeiro choque de realidade, é que o quanto mais você se prepara, é meio que louco, assim, você pode tentar o máximo possível, mas até você viver a experiência, você não consegue entender a experiência. É verdade. E eu me lembro, isso me levou ao lugar onde eu ia ficar, e eu um pouco desesperado, porque o Canadá é diferente do Brasil. Por exemplo, não tem filtro no Canadá. Em alguns lugares tem a fonte que você vai e bebe água, mas não tem filtro nos lugares. Você bebe água da torneira, porque a água é muito bem tratada, então não tem isso. E eu me lembro indo para onde estava a entrada da residência onde eu estava, para perguntar onde que eu bebo água. Aí a mulher confusa, assim, o que você está dizendo? Não, eu preciso beber água, tô morrendo de sede, onde que eu bebo água? Não tem fio. Isso no inglês muito engatinhando, assim. E aí ela só pegou o copo, abriu a torneira e bebeu. Eu falei, meu Deus, está certo, então é assim que se toma água no Canadá. Aí você começa a entender um pouco mais. Olha. Depois disso, eu lembro voltando pro quarto e pensando, rapaz, eu não sei o que é janela em inglês, ou garfo, ou lamparina. E aí eu comecei a anotar dentro da sala, assim, as coisas que eu via, e aí eu buscava no Google a tradução, e aí fui aprendendo. Quer dizer, eu já tinha um inglês, mas era muito, muito básico. E a primeira experiência foi essa de aprender. O que hoje, na época, minha cabeça doía de tanto pensar em inglês.
E aí hoje isso já não existe Porque mais. hoje para você é uma facilidade tremenda falar inglês. A minha esposa é canadense, a gente só fala inglês, ela tenta um português aqui e ali. Os pais dela, todo mundo que eu trabalho, exceto alguns brasileiros aqui, todos só falam inglês. E aí, Naldo, conta pra gente aí. Eu tô fascinado aqui com sua história. Rapaz, que história e tanto maravilhosa você está proporcionando a nós que estamos aqui no Brasil te ouvindo, graças a essa ligação que estamos fazendo agora. E aí, como é que foi lá na escola? Como é que foi na faculdade, perdão? Como é que foi na faculdade, seu primeiro dia de aula? E você chegando nesse lugar onde você ficou hospedado, tinha brasileiros também? Você encontrou algum brasileiro aí? Ou você olhou e falou, puxa, só tem eu aqui de brasileiro no meio de gente de outros países, mas só tem eu de brasileiro aqui? Tinha, na verdade, uma brasileira que eu acabei conhecendo uns 2 dias depois do Rio Grande do Sul. E eu acho que tinha uma outra brasileira que acabei não conhecendo, mas, no geral, esse programa financiou gente do mundo inteiro e dentre mais de 1.000 aplicações, eles acabaram cada ano financiando, sei lá, 30, por exemplo. E eu fui um desses contemplados. E todo mundo, tinha gente do Vietnã, da Índia, nesse ambiente. Então, as comunicações que a gente recebia do programa era voltado para esses estudantes que eu acabei ficando amigo, né? Então, tenho amigos do Vietnã, amigos da China, tem um amigo grande da Índia que acabou voltando, eu nunca mais o vi, mas a gente tem contato pela internet. E aí, esse era um ambiente que a gente vivia. Então, a comunicação em si também era em inglês com essas pessoas, até mesmo com a brasileira. A gente conversava em português entre nós de vez em quando, mas o que você quer realmente é pegar o inglês. Então, quanto mais você fala, melhor. É Primeiro dia de verdade. faculdade, o programa era assim: você vai para uma instituição de ensino e lá tem um professor. Esse professor ou professora tem um laboratório de pesquisa onde eles coletam dados de pacientes e aplicam intervenções, e tem o lado onde você analisa os dados, escreve artigos científicos. O meu objetivo aqui era tentar ganhar o máximo de experiência, como se fosse um estágio mesmo, em cada um desses setores. No meu primeiro dia, eu lembro de ir para um hospital que era afiliado à universidade, onde meu professor estava, e aí a professora, eram 2 professores, um homem e uma mulher. A professora veio me ver, e aí ela olhou para mim e falou assim: você é o Narro? Eu falei assim: sou eu, eu tô procurando o professor Gil. Ela, o quê? Eu sou o professor Gil. Eu falei: não, você é uma aluna, obviamente. Na minha cabeça, que a mulher parecia que tinha 16 anos, baixinha, muito nova, assim, e na minha cabeça era um professor homem, né, essa cabeça machista que a gente tem, e na verdade não, era essa pessoa incrível, uma mulher extremamente extraordinária, e foi o primeiro contato que eu tive. E eu lembro dela perguntar: você fala inglês? E aí na minha cabeça eu estava tentando dizer como que se fala mais ou menos em inglês, que eu não lembrava. Aí ela foi e falou para mim: so. Falei assim: exatamente, so. E aí foi essa abertura das portas do hospital. Eu lembro vividamente indo para o quarto andar onde o laboratório estava, e aí eu ia sendo apresentada a cada um dos indivíduos. E o pessoal era muito, muito, muito gente boa, muito aberto. Eles olham você assim como alguém que eles entendem a dificuldade, né? Então eles olham você com muito respeito. E ao mesmo tempo você quer retribuir esse respeito, tentando comunicar-se e falar sobre as suas experiências, mas você não consegue, porque, de novo, a não ser que você tenha uma proficiência enorme no inglês, você não consegue, você se sente um menino falando, assim que eu me senti no começo. Eu sou isso, Brasil, exatamente, o que mais que eu posso falar para você? E eu ficava pensando dessa forma: tenho 22 anos, sim, isso, mas era mais ou menos assim que eu ia falando em inglês, né? E fui sendo apresentado a todo mundo. E aí me apresentaram a minha mesa. Aí eu sentei, abri o meu laptop, o computador. E aí foi que eu dei uma pausa assim, de uns 20 minutos para pensar: onde foi que eu me enfiei? Eu não consigo conversar com esse pessoal direito. Aonde está o meu inglês que eu achei que eu tinha? Mas eles foram muito gentis comigo. E aí começou a rotina do dia a dia. A cada dia eu ia aprendendo mais e mais. E aí você ficou esses 3 meses em experiência, e como é que foi que surgiu a oportunidade de você permanecer no Canadá? Esses 3 meses foram excelentes, na minha opinião. Eu me dediquei muito e aprendi muito. Uma parte fundamental, um dos projetos de pesquisa era tentar melhorar a função cognitiva de idosos, que é melhorar o pensamento, as decisões e coisas do gênero.
O exercício é muito bom para isso. E o projeto era uma pessoa numa esteira, uma senhora ou um senhor, numa esteira, e eles vão andando numa esteira que tá até rápida, e aí você vai fazendo perguntas para essa pessoa e eles vão respondendo sem tropeçar e tal. Então eles têm que pensar e caminhar ao mesmo tempo. E eu estava no lado de quem falava, então eu estava lá perguntando, por favor, cite as capitais do Canadá. Aí a pessoa tinha que falar. Cite por exemplo, as cores da bandeira do Canadá. Então, essa parte de eu estar sentando, falando para essas pessoas, melhorou absurdamente meu inglês. Eu estava falando com pessoas idosas, que são pessoas que falam mais devagar, que têm uma atenção muito cuidadosa com quem eles estão se comunicando. Então, uma geração que entende a comunicação de uma forma muito melhor. E foram muito gentis comigo, porque eles falavam calmamente, repetiam. Eu não entendi. Você poderia repetir? É assim que eles falavam para mim. O que foi, assim, que legal, fundamental. E isso fez com que eu desenvolvesse muito rápido. E aí eu consegui muitas coisas dentro desse período. 2 dias antes do meu voo voltar ao Brasil, o professor, que era o que estava tomando conta desse projeto, me levou para tomar um café como se fosse um barzinho que tem aqui, um boteco, mas que é só para café. E aí ele falou, você se desenvolveu muito bem, assim, a gente não esperava isso. E você tem interesse em fazer um mestrado aqui? E aí eu falei, claro, tenho, sem dúvida. Eu só não sei como, mas eu tenho interesse. E aí ele disse, muito bem, você volta ao Brasil, termina a sua universidade no Brasil, e daí quando você terminar, a gente se comunica, você vem fazer o mestrado. E foi aí que o convite foi feito, foi nesse dia, que foi, se não me engano, dia 27 de julho, se não me engano, de 2014. E aí eu voltei ao Brasil com essa experiência gigantesca na cabeça e com a possibilidade de voltar para o Canadá, mas sem saber se realmente ia acontecer, né? Porque a vida toma rumos diferentes às vezes. E voltei para terminar a universidade no Brasil. E terminei a universidade no Brasil, estava trabalhando tarde, noite, juntando dinheiro. Aí passei 8 meses morando com aquele mesmo tio, estudando inglês de manhã, dando aula como personal trainer à tarde e à noite, me preparando, juntando esse dinheiro. E aí quando foi a hora de tentar ir para o mestrado, que era um processo diferente agora, eu já não tinha mais tudo pago, eu tinha que ter um dinheiro para comprar passagem, para tirar visto. E o mestrado é o próximo passo depois que você se forma na universidade, se você quiser continuar nesse caminho do conhecimento. E aí eu juntei um dinheiro, trabalhando como personal trainer, morando lá na casa do meu tio. Fiz o teste mandatório de inglês. Você tem um teste de inglês para poder entrar no mestrado. Esse curso eram só 3 meses, o mestrado são 2 anos, então é um tempo bastante, assim, para eles, né? Então você precisa mostrar proficiência, porque às vezes a pessoa vai dizendo que tem conhecimento em inglês, mas daí desiste na metade do caminho e aí perde-se o investimento que a universidade fez no aluno. Então você precisa realmente mostrar isso. Eu fiz o teste, tirei o visto, e aí eu apliquei para uma bolsa de $10 mil, o que eu acabei ganhando essa bolsa, que era uma bolsa do governo canadense. Então eu tinha o meu teste de inglês feito, eu tinha os $10 mil para poder viajar, que eu só receberia quando chegasse no Canadá, mas aí eu não tinha o dinheiro da passagem, nem o dinheiro do visto, porque a passagem era realmente muito cara, até hoje é muito cara, e você precisa de dinheiro para o primeiro mês da moradia, de novo, você vai pagando por tudo. Foi aí quando os meus amigos e a minha família se tornaram gigantescos, por isso que eu devo tanto a tanta gente. Realmente, se o pessoal for ver o quanto que eu os devo em dinheiro, eu devo muito, mas digo, por conta da generosidade das pessoas que fizeram isso, né? Eu já tinha saído do Brasil, já estava formado na universidade, já tinha um inglês melhor, então eu tinha um potencial para sair, para poder estudar no mestrado, mas não tinha dinheiro. Basicamente, a questão do dinheiro foi muito importante. Aí um dos meus tios usou o cartão de crédito dele para pagar a minha passagem, aquela parte já estava certa, mas precisava pagar o visto. E o visto realmente é caro, é tipo uns $2 mil, dependendo do visto. Muito. E aí
é muito caro para uma pessoa tirar R$ 2.000 assim do nada, é muito caro. E de novo, eu não venho de família rica, os meus tios em São Paulo trabalhavam muito, eles tinham uma condição melhor, mas não eram ricos. E aí os meus amigos decidiram me ajudar. O que eu fiz? Todos os livros que eu tinha da universidade, comecei a vender. E eu oferecia para o pessoal, olha, eu tenho esse livro de neurociência, por exemplo. O valor do livro é R$ 30. Como eu estou viajando, se você puder pagar R$ 30, já me ajuda muito. É o valor do livro novo, né? E aí o pessoal ia lá e dava R$ 50, R$ 100. E aí eu vendi todos os livros que eu tinha, e manhã foi aí em Riacho conversar com o pessoal, com alguns vereadores, com o prefeito na época, com amigas dela, para tentar também juntar esse dinheiro para eu poder ir, né? E aí essa é aquela questão de mãe. Mãe é tudo, né, Nala? Mãe é tudo, né, cara? Sem dúvida. E talvez nem fosse, ela talvez nem acreditasse, talvez ela acreditasse também, mas de qualquer forma ela foi atrás para pedir ajuda. Imagine uma mãe chegando assim, um vereador, uma vereadora dizendo, olha, meu filho vai para o Canadá, tá tudo certo, só falta o dinheiro para pagar as despesas. E aí talvez tinha gente que até risse dela, não acreditando na história, tinha gente que se compadecesse e ajudasse. E eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso, que a gente realmente precisa de doações, porque é fundamental na minha vida, não é? E não ter o dinheiro não faz de mim uma pessoa menor, muito pelo contrário. Mesmo sem ter dinheiro, eu acabei indo, né? Me faz de uma pessoa maior nesse sentido. Exatamente. E a pobreza é um estado de espírito, não um estado social. Se você entende que a sua pobreza é um estado de espírito, você não sai de lugar nenhum. Mas o que você tem que entender é que, às vezes, você está numa situação pior do que outras pessoas, e aí depende de você e dos seus amigos, das pessoas que você tem ao seu redor, para poder superar essa situação. Mas dentro de mim, nunca achei que eu fosse pobre. Sempre achei que há algo melhor na vida que dá para conquistar. E por isso nunca tive vergonha, né, da minha mãe fazer essas coisas todas. Que às vezes algumas pessoas podem se sentir um pouco humilhadas, não tendo dinheiro para ajudar, tem que pedir a outrem, e aí você vai depender da generosidade. Mas a minha mãe foi muito avançada nesse sentido. Acho que ela entendeu a importância de tudo e não se importou com o fato de pedir ajuda. Sua mãe só tem você? Na época. Sua mãe só tem você? Não, ela tem mais filhos? Não, ela tem 3 filhos no total, somos em 3. Meus outros 2 irmãos continuam em Riacho. E, enfim, consegui esse dinheiro. A parte do dinheiro a gente conseguiu com as doações, os amigos, os livros, o que a minha mãe fez à minha família, meu avô doou, a minha tia Romilda doou algum dinheiro também, os meus tios por parte de pai também. E aí fui. Mas fui assim, eu saí do aeroporto, entrei no avião, tudo certo para começar o mestrado no Canadá, um sonho, sem saber se eu terminaria o mestrado. O dinheiro que eu tinha $700 na conta, que era para pagar o aluguel, contando na bolsa que ia cair na semana seguinte. Mas foi isso, desci no aeroporto. E aí foi tranquilo, na imigração, falei sobre vinhos com o cara da imigração dessa vez, porque já tinha aprendido, o cara era italiano, canadense, então já conversou sobre vinhos, já entrei no país com essa... E você já vai se sentindo mais familiarizado com tudo. E aí, de novo, né, essa ideia de eu estou aqui, não sei se vou conseguir terminar, mas aqui eu estou e é tudo que eu preciso. E isso foi em outubro de 2015. 2 dias depois a bolsa caiu, ufa, temos a bolsa, que aliviou, aí já deu para relaxar um pouco. Comecei a focar, então ia para o trabalho, para a universidade, sei lá, chegava lá às 8, ficava até às 7 da noite, todo dia. Até porque não dava para ir e voltar, ficar gastando dinheiro com passagem, e não tinha por que voltar para casa, porque não tinha nada em casa. Eu morava... aqui tem as casas, e as casas na parte de baixo tem o que eles chamam de porão, ou sótão em português, e basicamente você tem uma janelinha, você tem uma cozinha pequena, um banheiro e o quarto com a cama. Não é uma casa em si, é só um porão, que é mais barato, né? O pessoal mora nesses lugares que é mais barato. Foi ali que eu fiquei durante 2 anos para fazer o mestrado. E essa foi o começo da minha história aqui no Canadá, de fazer o mestrado. E aí era só aprimorar o inglês, ter mais conhecimento, porque agora era conhecimento em si, o que eu tinha em português, mas não tinha em inglês.
e conhecimento, às vezes, você não consegue traduzir, você precisa aprender em outra língua, muita coisa nova. E foi isso que eu fiz no começo. Todo dia, até dias de domingo, eu estava no laboratório tentando aprimorar. Até porque eu sabia que a minha bolsa ia acabar. $20 mil não ajuda muito quando você tem que pagar a faculdade, porque a faculdade é pública, mas é paga. Você paga diretamente, o imposto vem de volta para a faculdade. Aí ia demorar uns 6 meses a minha bolsa, então eu precisava de outra bolsa. É o seguinte, aqui quando as pessoas me perguntam o porquê que eu sou um cientista, o porquê que eu sou um pesquisador, a minha resposta é que o conhecimento salvou a minha vida. Salvou a minha vida de uma forma que eu não consigo explicar muito bem. Mas tentando explicar, basicamente é o seguinte. Uma das piores coisas que pode acontecer com você é ter noção da sua realidade. Se você vive numa realidade ruim e você sabe que você vive nessa realidade, você sofre mais, porque você entende o problema. Às vezes, o pessoal tem essa imagem do Brasil, que é um país bonito, de gente sofrida, batalhadora, mas que dança o carnaval. Muitas vezes essa não é a verdade. A verdade é que é muita gente batalhadora, sofrida, que nem pula carnaval porque tem a noção do problema que é a vida em que eles estão. Exatamente. Nós somos brasileiros, nós somos nordestinos, por questões históricas, socioculturais, vivemos esse problema de disparidade com o sudeste do Brasil. Os portugueses exploraram tudo que tinha que explorar o nordeste, deixou um legado terrível de pobreza e de desigualdade. As riquezas foram levadas para o sul e sudeste, e aí temos esse ciclo geracional de pessoas que nascem pobres e morrem pobres, não porque são pessoas ruins ou não tem mérito, simplesmente porque não tem realmente por onde mudar de vida. E às vezes você tem um sortudo como eu, que além de ter essa noção da minha realidade, de querer superar a realidade, que é uma ideia que o Paulo Freire coloca, de querer superar a realidade a partir da minha noção de realidade, e ter a sorte de ter um tio que saiu muito antes de mim, que nunca pensou em fazer faculdade, que nem terminou o colégio direito, trabalhar 12 horas por dia em São Paulo por 20 anos, para depois ter a noção de que ele, enquanto tio nordestino, tinha que realmente tentar ajudar uma outra pessoa que ele respeitava e que tinha um potencial a tentar superar a realidade. Essa é a minha noção que eu vejo hoje. Verdade. Eu tinha tudo isso que você falou, dedicação, noção, mas sem o meu tio lá, os meus tios, que sacrificaram por 20 anos, trabalhando 12 horas por dia num salão de cabeleireiro, ter a grandeza de pensar, não, peraí, tem alguém aqui que não precisa sofrer 20 anos, 12 horas por dia como eu sofri. Eu vou ajudá-lo. Essa é a grandeza dos meus tios. E tem a grandeza da minha mãe, de achar que talvez fosse loucura querer sair de Riacho para fazer faculdade, porque ela não fez. Os irmãos da minha mãe não fizeram faculdade, exceto minha tia Romilda. Meus avós não fizeram. Nenhum dos nossos ancestrais tiveram nenhuma condição de ser mais do que pessoas lavradores, né? Sim. Mas eu tive eu. Então, assim, a grandeza de entender isso. Talvez a minha grandeza seja de achar que por eles confiarem tanto em mim, não posso decepcioná-los. Muito forte isso que você falou aí, viu? Muito forte mesmo. Eu penso nisso todo dia, Ricardo. Porque, de novo, eu estou ciente de onde eu estou. Até quando você veio com a ideia da entrevista, na minha cabeça eu pensei que oportunidade extraordinária de poder compartilhar um pouco das ideias que eu tenho e não querer fazer política ou discurso político ou algo do tipo. Sim. Mas é só porque eu acho fundamental que as pessoas que têm alguma noção de quem eu seja saibam que eu cheguei aonde cheguei com muita noção de onde eu venho e das circunstâncias que me trouxeram até aqui. E que eu sou a exceção da regra. Que eu sei que a minha mãe, por exemplo, trabalhava no hospital e ainda trabalha 12 horas lá. Vai dizer que ela não trabalha, que ela não se dedica, que ela não é esforçada. Ela e as colegas dela, com salário mínimo deplorável de se viver, né? E eu não tenho diferença da minha mãe nesse sentido. Eu trabalho tanto quanto ela. Mas, infelizmente, as circunstâncias são as que ela não conseguiu as coisas que eu consegui, mas que ela teve a grandeza de me proporcionar aquilo que eu estou conseguindo hoje, né? Olha, a sua história, Nalo, me deixou fascinado, cara. Me deixou realmente muito feliz de ter essa oportunidade
de você abrir espaço aí na sua vida, na sua agenda, para me atender ao chamado do povo aqui de Riacho Santana que ouve o nosso programa. E a sua entrevista, com certeza, está servindo nesse momento de inspiração para muita gente. Agora mesmo, um ouvinte chamado Andréia mandou aqui uma mensagem dizendo: rapaz, que entrevista é essa? Que coisa top a entrevista de Narlo. Eu aqui acho que é o sonho de todas as mães saber que o filho se tornou um ser vitorioso. Tá de parabéns. Vou falar para o meu filho essa história de Dr. Narlo, quanto é inspiradora. Ô Narlo, e aí nessa sua nova ida para o Canadá, tudo deu certo e você concluiu o seu mestrado. Foi aí nesse período que você conheceu a sua esposa? Tem quanto tempo que vocês são casados? A gente está casado. Obrigado pelo comentário da Andréia que você disse, né? Obrigado pelo comentário. Eu conheci a minha esposa, a gente está junto desde 2018, janeiro de 2018. Ela me conheceu, a gente conheceu por aplicativo de internet na época, porque eu estava no doutorado. Então, eu fiz um mestrado, na metade do mestrado, o meu professor sugeriu que eu fizesse o doutorado. Dentro da faculdade, da universidade, você faz o mestrado, e aí quando você termina, você escreve a sua dissertação, passa o teste de mestrado, faz um doutorado. No meu caso, durante o meu mestrado, o professor disse: rapaz, você está se destacando um pouco, a gente já conseguiu a segunda bolsa que eu tinha conseguido, tinha uma terceira bolsa que estava por vir, e eu acho que você não precisa terminar o mestrado, vamos ao doutorado para você continuar esse processo, porque você quer ser cientista, então não tem por que você terminar o mestrado, vai direto ao doutorado. A gente pediu junto à universidade, eu apresentei as minhas ideias e aí acabou sendo aprovado. Nesse período de doutorado, que aí me dá mais noção acadêmica, científica, você consegue trabalhar mais profundamente as ideias que você quer estudar. No meu caso, a minha ideia principal era que pessoas idosas têm um risco de perder memória, perder função executiva, e exercício físico pode melhorar isso e diminuir o risco dessas coisas acontecerem, que aí você consegue prevenir o mal de Alzheimer. Então você precisa dar projetos científicos nessa direção e precisa de mais tempo. Então o doutorado são 4 anos. Que legal, viu? Na metade do doutorado, eu comecei a já ficar meio louco, assim, tipo, você vai 8 da manhã, 7 da noite, todo dia, trabalho. Aí você viaja para apresentar o seu trabalho. Eu tive a sorte de pegar alguns prêmios e poder viajar. Por exemplo, durante meu doutorado, eu fui para a Inglaterra, apresentar em Londres numa conferência, eu fui a Los Angeles apresentar uma conferência, fui a Chicago apresentar também. Eu consegui viajar bastante, porque o governo quer que você trabalhe, construa essas ideias e aí você vai e apresente essas ideias, né, nas conferências que tem, e aí você tem financiamento para isso. Nessa loucura toda, eu pensei, eu tô meio só e tá difícil ficar sozinho com tudo isso, e você começa a querer conhecer gente e tal. E aí, através de um aplicativo, eu conheci essa moça, a gente foi tomar um café, que é muito comum você ir tomar um café. Tem os bares e tipo chama de coffee shop aqui no Canadá, que você vai um café, come uma rosquinha, uma coisa assim. E a gente foi, e aí nos primeiros 2 minutos conversando, eu pensei, essa é a mulher pra minha vida. Caraca, meu! As mesmas ideias. Nos 2 primeiros minutos, doutor? Foi porque, assim, ela tinha uma noção que era muito ligada ao que eu queria. E a gente começou a conversar, e aí ela estava dizendo, eu queria ter família, eu queria ser mãe, eu queria ter uma vida, assim, feliz com alguém, de poder compartilhar momentos incríveis. E isso que eu queria também, eu queria ter alguém para compartilhar uma vida. E aí, alguém que estivesse junto para a gente poder também ter filhos e explorar o mundo, viajar e tal. Tanto é que nessas viagens que eu fiz, em muitas dessas viagens, ela veio também comigo. E ela é enfermeira, ela trabalha na rede pública de enfermagem aqui, rede pública de saúde, como enfermeira, entende muito a questão do cuidado, a questão de saúde, de promoção de saúde, entende bastante o que eu faço na questão da pesquisa. E foi alguém que foi uma âncora, porque ela estava fora do doutorado, ela estava fora desse mundo louco de pesquisa, publicações e viagens,
e estava lá como uma âncora, para que quando eu realmente precisasse não falar mais sobre nada, só distrair a mente, a gente ia tomar um café, a gente ia para um bar, enfim, isso foi fundamental, foi a segunda pessoa que salvou a minha vida, foi essa mulher aí, porque você tem que respirar fora da bolha que você vive para ter uma noção da bolha, Sim, né? Se você vê as coisas de fora, eu acho que foi isso que aconteceu. E aí, 4 anos depois, a gente se casou, e aí há 8 meses a nossa filha nasceu, que foi a outra grande transformação que eu vivi, né? Depois que você foi para o Canadá essa segunda vez, você já voltou no Brasil? Ao Brasil, não? Não, eu não voltei ainda. E essa é uma questão que eu tô em dívida com o pessoal. Já tem quantos anos que você está aí, não, dessa segunda vez que você foi? Agora em outubro passado, acho que completaram-se 8 anos. 8 anos. E ninguém daqui também do Brasil foi aí te visitar? Na verdade teve sim. Depois que a gente se casou, a Rebeca e eu, eu tinha essa missão que era trazer minha mãe para cá. E aí, para o casamento, a gente planejou as economias e tudo. E aí eu entrei com um pedido de visto e de passaporte para a manhã poder vir me visitar e poder chegar aqui para o casamento. Infelizmente, não deu certo ela vir para o casamento por questões do processo do visto. Sem um visto, você não entra no país. Você pode ter o passaporte, mas o visto é a sua autorização para entrar nesse país. E não deu certo para ela vir em tempo. O visto saiu, aprovado, tudo bonitinho, 1 mês depois do casamento. Mas aí a gente descobriu que a Beca estava grávida. Então a gente já planejou a vinda de manhã para quando ela fosse ter a nossa filha. Aí no dia, não lembro exatamente, acho que foi no dia 3 de junho ou 3 de maio, uma coisa assim. Acho que foi 3 de junho. A manhã veio para cá, a gente trouxe ela. Que legal, cara. Ele foi aqui 1 mês com a gente. E o que sua mãe achou do Canadá? O que ela achou? Ela não teve vontade também de talvez tentar ficar por aí também? Ou estava doida para voltar pro Brasil? Como é que foi isso? Rapaz, foi engraçado. Ela nunca tinha entrado em avião, né? E ela disse que sentiu assim, uma coisa muito chique, muito organizada, que ela não tinha noção. Porque ela viaja de ônibus e não é a mesma coisa, né? Avião tem todo um protocolo. E ela mandava eu já tinha passado por isso, mas você não entende até você ter que viajar de avião. Sim. Você tem que, as malas precisam estar todas organizadas, tem o peso certo, o tamanho certo. Você não pode carregar produtos proibidos, você não pode carregar nada explosivos e coisas do tipo dentro de uma mala. Não que ninguém vá carregar, mas são os protocolos. Aí eu tô tentando explicar, manhinha, não, você só pode 2 malas, não, 3 malas não pode. Não, mas isso e aquilo, não pode, mas isso e aquilo, infelizmente não pode. Mas de ônibus pode. Eu falei, mas amanhã o ônibus para, você desce. O avião, se parar, você não desce. Não para no meio então não pode. Mas isso e aquilo. Foi tudo engraçado, assim, pra mim. E aí ela começou a entender um pouco mais, ela foi atrás de saber realmente como as coisas funcionavam. Entrou no avião, ela se sentiu muito chique, eu disse, se eles passarem oferecendo comida, coma, é tudo na passagem. Porque quando eu viajei, eu não sabia que a passagem incluía a comida que eles ofereciam. Eu tava lá, com uma fome danada, 5 horas de voo já, e aí o pessoal do meu lado comendo, eu sem saber se era brasileiro, sem saber se era... Aí eu olhei assim, quanto que tá isso aí pra comer? Não, é incluso na passagem. Eu falei, meu Deus, agora é um banquete. Aí eu vinha um atrás do outro. Outro vinho. Que legal, isso, cara. mais um vinho. Cerveja, de novo. Tem suco? Traga o suco, por favor. Vou usar tudo que eu tenho direito. E aí eles vinham, senhor, pro jantar, né? Que são voo de 11 horas, aí tem 3 refeições, uma é o jantar. Temos macarrão a molho inglês, temos frango e temos vegetariano, o jantar. Qual que você quer? Frango e macarrão, por favor. Não, senhor. Essa é uma opção. É o frango. Aí depois eu tava, tem macarrão sobrando? Enfim. E ele disse amanhã, se vierem oferecendo o que oferecerem, aceite, porque é tudo incluso na passagem. Eita, e ela se sentiu muito chique, assim. Que legal, viu?
E para ela foi uma experiência incrível. Eu tenho certeza, Narlo, que sua família se orgulha muito de você, viu? A sua história é fascinante. Eu estou aqui completamente encantado com a sua história de vida, com tudo que você passou, com tudo que você enfrentou. A Vaneide Paz, um ouvinte nossa, mandou dizer que é sempre bom ouvir Narlo. Grande abraço para esse garoto espetacular. Quando eu anunciei a sua participação em nosso programa, Narlo, eu recebi muitas mensagens, né, muitos feedbacks das pessoas falando que legal, o Narlo vai participar do seu programa, ele tem uma história e tanto para contar, e eu não conhecia a sua história. Na verdade, eu não sabia que tinha um riachense morando no Canadá. E eu sempre gosto de trazer essas histórias aqui para mostrar para as pessoas que quando você tem foco, fé, determinação, coragem, vontade de vencer, você supera os obstáculos, as dificuldades e você consegue atingir o seu objetivo, o seu êxito. Uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte: você disse que foi muito bem acolhido aí no Canadá, mas em algum momento teve algum tipo de preconceito por você ser brasileiro e nordestino ainda? Na verdade, teve um momento só que isso aconteceu, que foi na minha primeira vez que eu vim para cá, e tinha no mesmo andar, na residência universitária, vários estudantes de vários países, inclusive esse indiano. E tinha um homem que estava ficando nesse lugar para um congresso, alguma coisa assim, que começou a meio que causar uma polêmica com alguns comentários racistas em relação ao indiano. E aí, por exemplo, se eu estava na cozinha tomando um café, que é a cozinha meio que comunitária, esse homem vinha e aí falava mal do indiano, que a comida cheirava mal, que deixava o micro-ondas todo sujo e tal. E aí eu tentava contornar, meio que dizendo, não é bem assim, e talvez eu converse com ele e tal. E esse homem muito rude, assim, muito... E ele era um canadense branco e tal. E aí eu descobri que quando eu saía da cozinha, ele falava a mesma coisa de mim para outra brasileira. Olha só. E isso foi meio que tomou uma dimensão estranha. E aí, em um momento, meu amigo indiano se sentiu inseguro e aí a gente acabou chamando a polícia e tal, porque essa pessoa a gente tá meio que com medo, né? Porque como você ouve notícias dos Estados Unidos, por exemplo, é que um homem desequilibrado tomou uma arma e entrou atirando numa escola, sabe? Tem isso nos Estados Unidos muito comum. No Canadá não é comum isso, mas pode ser que aconteça, porque tem essas pessoas desequilibradas que têm acesso a armas. Embora o Canadá, o porte de armas seja muito mais restrito que nos Estados Unidos, você pode sim ter porte de armas, se você fizer o registro. E aí a gente estava meio que com medo, assim, desse homem desequilibrado tentar fazer alguma coisa com o indiano e comigo. Aí o meu amigo indiano foi embora, a bolsa dele acabou, ele tinha que ir embora. Aí um dia eu estava sozinho na cozinha, esse cara entrou e começou a falar coisas comigo em inglês. E o meu inglês não era 100% ainda, mas eu comecei a entender ele dizendo assim: o que você está fazendo aqui? Você vai para a universidade, trabalha com pessoas idosas, você está roubando essas pessoas idosas, que são vulneráveis. Aí eu peguei o telefone e comecei a gravar a conversa. E ele falou assim: não, você não deveria estar aqui, vai embora para o seu país. E o pessoal assim do piso meio que saiu e começou a vir e olhar. Achou muito estranho isso, vai embora para o seu país. E eu pensei, mas por que você está falando isso para mim? A gente estava conversando outro dia, tranquilo, hoje você está sendo desequilibrado. Aí eu achei, era uma pessoa que tinha um problema de saúde mental, sem dúvidas, e eu não me senti pessoalmente ofendido de forma alguma. Na minha cabeça, é uma pessoa desequilibrada que tem um problema de saúde mental, como qualquer outro problema de saúde, e precisa de ajuda. Mas pode me oferecer algum tipo de risco. Então, eu gravei, o cara saiu, a gente foi na polícia de novo, eu mostrei o vídeo, eles vieram e levaram o cara. E esse cara estava fazendo isso com várias pessoas, não só comigo, né? Mas esse foi o único momento que eu ouvi alguém dizer: volte para o seu país. Mas, de novo, uma pessoa desequilibrada. De fato, por ser alguém desequilibrado, não tem nem como você deixar isso registrado na mente, que foi algo negativo, porque o desequilíbrio estava nele, né, e não em você, graças a Deus. Ô, Narlo, você estudou... Pode falar. Não, é isso, eu estou concordando com você. Pode continuar, desculpa. Você falou aqui no seu portfólio que você mandou para mim, você é PhD em cinesiologia. Eu fui até buscar um pouquinho para saber o que era, mas eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo o que é cinesiologia. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso.
O programa de doutorado, PhD é a sigla em inglês para doutorado. Você tem as áreas do conhecimento. A cinesiologia é uma das áreas do conhecimento que lida com o movimento humano. Então, você entender como que o movimento humano se dá, né, tipo de caminhar, subir, descer, coisas do tipo, aí você consegue, a partir desse campo de entendimento do movimento humano, estudar vertentes. Uma das vertentes, que é uma das coisas, como se fosse a cinesiologia é um tronco de uma árvore e as vertentes são os galhos que saem. Então, tem uma área que é a área de exercício físico dentro da cinesiologia, que é o estudo dos movimentos humanos no contexto de treino, de você levantar peso, de você correr e tal. A minha pesquisa se dá dentro dessa vertente, né, desse galho, que é entender como que o exercício físico regular, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, qualquer que seja, promove alterações na circulação sanguínea, nos músculos, nos ossos e no cérebro. Então, a minha principal ideia de pesquisa hoje é de promover, por exemplo, o aumento muscular através aumento de força muscular através do treinamento de resistência, que o pessoal chama de levantar peso e tal, na academia. Quando você consegue modular um treinamento físico, você consegue fazer com que o treinamento libere alguns hormônios e alguns fatores de crescimento que acabam por influenciar a saúde do cérebro. O músculo humano, por exemplo, o músculo esquelético, que causa hipertrofia, quando você treina, ele libera algumas substâncias, por exemplo, a irisina, que vai na corrente sanguínea, atravessa a barreira do cérebro, que tem uma barreira entre o cérebro e o sangue, chamada de barreira do cérebro e sangue, e aí isso dentro do cérebro promove algumas alterações na massa branca e na massa cinzenta, mas principalmente na massa branca. Essas alterações são muito positivas. Por exemplo, você consegue preservar a massa branca, você consegue aumentar a bainha de mielina, que é como se fosse um órgão que está envolto no neurônio, e você também consegue melhorar a função do neurônio e as conexões entre os neurônios. O que a gente tenta fazer é descobrir o quanto de exercício que é preciso, por quanto tempo e em qual intensidade. Se você treinar 1 vez por semana já é suficiente para esse efeito acontecer, ou se você treinar 4 vezes por semana, ou se você treinar com pesos muito baixos ou pesos muito altos. E a gente também tem que saber se esse efeito é o mesmo para pessoas que têm diferentes problemas de saúde, como o problema de hipertensão arterial, é um deles. Quanto mais hipertensão você tem, mais risco você tem de ter a perda de massa branca e de massa cinzenta no cérebro. Então, se você conseguir contornar a hipertensão com o treinamento, que é uma das formas de fazer isso, talvez tenha benefício no cérebro de pessoas com hipertensão. As pessoas idosas, no geral, pessoas que têm o risco do Alzheimer, da doença de Alzheimer, que é uma das áreas que eu estou mais interessado, a gente tenta entender isso. Então, a cinesiologia, esse campo do conhecimento, no qual eu tenho esse galho, né, essa vertente, que é o treinamento físico, e aí eu olho como o treinamento físico tem algum efeito no cérebro de seres humanos. Eu só trabalho com pessoas, eu não trabalho com ratos e outros modelos animais, não. Rapaz, que coisa legal, viu? Que coisa legal. Quanto conhecimento, né? E interessante por demais essa sua busca por esse conhecimento. Hoje você consegue se manter tranquilamente no Canadá, não tem mais nenhum tipo de problema, você consegue se manter com o seu trabalho, com suas pesquisas. E você pensa, Nalo, em continuar morando no Canadá a vida toda, ou você tem vontade de voltar para o Brasil? Essa pergunta é muito mais profunda do que parece, né? Porque eu tenho essa dívida eterna com as pessoas que me ajudaram tanto. E tenho grandes amigos que me ajudaram no Canadá também. Um dos meus amigos canadenses, por exemplo, que é um casal de amigos que são mais velhos, a minha primeira conferência internacional, eu não tinha um paletó para ir. Eles estavam muito orgulhosos que eu ganhei o prêmio para ir na conferência e compraram um paletó para mim. Então tem esse pessoal que eu devo muito. E a minha mãe veio e os conheceu, e aí elas trocaram essas ideias, porque esse pessoal daqui, eles são como uns pais adotivos para mim. Os canadenses têm muito disso. Você vem estudante de fora, alguns te ajudam, tem essa relação mais fraternal. É um povo solidário canadense, então. É um povo solidário. A maioria das pessoas é muito solidária, porque a maioria, não todas, mas a maioria tem essa noção de
de saber que eles são privilegiados, que são ricos, né? O Canadá é um país muito rico, muito, muito rico, então o pessoal tenta ao máximo ajudar outras pessoas, e aí esse pessoal acabou se tornando grandes amigos meus. Tanto é que do casal, a esposa veio conhecer Maninha quando a Maninha estava aqui e deu a Maninha uma lembrancinha do Canadá, que é aquela folha da bandeira canadense engravada em uma madeira. E o esposo foi quem fez o meu casamento, foi quem realizou o meu casamento com a Rebeca. Ele foi a pessoa que nos oficiou dentro do casamento. Então são pessoas importantes para mim. Vale a pena mencionar que eu tenho também essa dívida aqui. Sobre voltar ao Brasil, eu tenho saudade do Brasil demais. E tanto é que todas as minhas influências ainda são brasileiras. Eu estou aqui há 8 anos, mas a música que eu ouço é brasileira, os livros que eu leio, a poesia que eu leio é brasileira, os podcasts que eu escuto, tudo que... Claro, eu tenho influência daqui, mas a maioria em si é brasileira. Então eu tenho uma saudade enorme nesse sentido, saudade da comida também. A minha filha, ela vai crescer falando português, porque eu com certeza quero que ela aprenda português, pelo menos da minha parte, né? A mãe fala inglês, ela vai crescer bilíngue, para que ela possa voltar ao Brasil comigo algum dia. A minha ideia de voltar ao Brasil, na verdade, é de estabelecer uma relação de pesquisa e criar um instituto de ensino dentro do Brasil. Então, a ideia é muito, muito ambiciosa, mas, basicamente, agora eu estou numa parte da minha carreira que eu estou tentando me estabelecer como um professor universitário, o que é difícil. Você faz a pesquisa, você se forma no doutorado, você faz um pós-doutorado, que é para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos. É como um médico que se formou em medicina e vai fazer a residência. Sim. O pós-doutorado é como se fosse uma residência médica. Na minha área, dentro da área de fisioterapia e de saúde cerebral e tal. E aí eu estou agora fazendo entrevistas para um trabalho como professor. E aí eu vou mudar para outro lugar, se tudo der certo, que eu seria um professor nessa universidade. Se tudo der certo, tem a segunda entrevista, está tudo meio que no ar ainda. Mas como professor, eu consigo estabelecer algumas conexões com o Brasil. Uma delas seria de talvez viabilizar um projeto de trazer pessoas do Brasil para passar um tempo comigo, para poder entender a pesquisa canadense. Da mesma forma que eu vim por 3 meses, eu penso em desenvolver um intercâmbio de 3 meses voltado a brasileiros. Que legal, mais que cara. isso, voltado a nordestinos. E mais que isso, talvez voltado a riachenses. A riachenses. Então, a minha ideia era de ter um instituto de ensino, ou uma instituição de ensino pequena que servisse de início à pesquisa em saúde para pessoas interessadas. E esse estudo, como tem, por exemplo, em Natal, no Rio Grande do Norte, tem um instituto de pesquisa que foi financiado através do professor Miguel Nicoleles, por exemplo, que é alguém que me inspira bastante, que é o cara que fez o exoesqueleto na Copa do Mundo, que deu o chute na bola e tal, um cientista brilhante. Então ele tem o próprio estudo lá, o próprio instituto. No meu caso, uma coisa muito menor, muito menos pretensiosa, de só ter uma forma de fazer com que tudo que eu conquistei pudesse ser tangível para pessoas que quisessem o mesmo. Se já tiver alguém aqui que consiga estabelecer uma ponte e tiver alguém da região daí do sudoeste da Bahia que vá fazer a universidade, que queira fazer um mestrado, e eu consiga abrir uma ponte para que essas pessoas possam vir, pelo menos ganhar uma experiência aqui de 3 meses, como eu tive. A minha ideia é mais ou menos... Viu? Você está sendo grande e grato ao mesmo tempo, né? Você está honrando, inclusive, a solidariedade dos seus tios, da sua mãe e das pessoas que te ajudaram. Você não pensou só em você. Você está pensando em algo maior que possa beneficiar também outras pessoas que, assim como você, um dia sonharam em estudar no Canadá, um dia sonharam receber essa ponte, como você está dizendo aí, essa mão amiga aí em outro país. Isso é fascinante. Mais encantado estou agora com a sua forma de ver o mundo, a sua forma de levar a vida. Fiquei realmente fascinado com essa entrevista. Meu querido Narlo, em relação ao que tem no Brasil e que não tem aí, a comida, por exemplo, é diferente, ou as festas são diferentes, os costumes são muito diferentes, ou tem algo que se assemelha ao Brasil? Rapaz, é bem diferente, viu? Não, é muito diferente. Não tem churrasquinho no fim de semana, não.
Não tem espetinho aqui, o que é um crime se não tem espetinho num lugar como esse. E quando eu falo espetinho, não é aqui você vai no supermercado, você pode ir lá comprar uma bandejinha que vem com 3 espetinhos, assim, meio michurucas e tal, pequenos, não sei o quê. O que eu falo é a tradição do espetinho, e na praça da rodoviária ali, tem Riacho, e comer um espetinho, ter um bingo, aquela tradição de ter um churrasquinho, né, fácil ali. Aqui não tem nada disso. A comida é bem diferente, porque come-se muito batata aqui, por exemplo, parte de tudo, batata frita, purê, batata cozida. Então a base da comida canadense, eu diria que é tipo batata. A base da brasileira é feijão e arroz, né? Então você tem batatas. E aí o pessoal aqui come muito, tipo, frango com batata, carne frita com batata. Qualquer lugar que você vai, tudo tem batata. Tudo tem batata. Mas isso se você quiser um restaurante mesmo. Mas a maioria dos lugares é tudo o que chamam de fast food, né, que é comida rápida, que é o tal do McDonald's, os hambúrgueres e tal. O pessoal aqui come muito hambúrguer. E aí o canadense não tem essa tradição de fazer um almoço de domingo, por exemplo, de ter uma comida muito bem elaborada. Salvo exceções, a maioria do pessoal come essas coisas meio que, de novo, tudo com batata. Não tem muito elaboração. Eu estava falando para a Becca, minha esposa, que em casa, por exemplo, manhã fazia, e minha avó também, uma panela de abóbora, uma panela de feijão, uma panela de arroz, uma de carne cozida, quando tinha. Às vezes era difícil, às vezes um frango, uma carcaça de frango, como minha avó falava. Aí você tem um quiabo cortado, você tem um machixe, você tem, de repente, uma salada. E isso é almoço. E a Becca fala, mas meu Deus, aqui no almoço a gente come um pão com manteiga. É assim que a gente come no almoço. Porque não tem realmente essa tradição de comer. Aí à noite... Aí o que eu faço? Dentro de casa eu cozinho o mais próximo da comida brasileira possível, dentro das minhas limitações gastronômicas, né? Mas eu gosto muito de cozinhar. Uma das formas de relaxar, assim, depois de dia intenso de trabalho, é fazer a janta para a Becky, que ela adora comida brasileira. Mas, salvo exceções, você tem alguns lugares que tem churrascaria, por exemplo, aqui em Toronto, que é uma cidade maior do Canadá, tem churrascaria. Tem muita comida internacional aqui. Se você for nos restaurantes, tem sushi, como tem no Brasil, tem comida indiana, que é muito grande aqui também. Mas o dia a dia em si das pessoas não tem muito a ver com o que a gente faz, não. É muito diferente em relação à comida, pelo menos. E a sua esposa tem muita curiosidade, como é aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, onde você saiu? Tem, sim. Ainda mais agora que todo mundo tem celular, todo mundo tem um veículo, né, na mão de informação. Sempre vem um vídeo. Às vezes a manhinha manda um vídeo lá da roça, da casa do meu avô, que é aquele vale bonito em janeiro, depois que chove, tudo verde, assim. Eu mostro para ela. E é um universo muito diferente do que ela está acostumada aqui. Porque o Canadá é muito desenvolvido, né? Então você não tem essa questão rural tão presente assim como a gente tem no Brasil. Ela tem muita curiosidade, ela adora a comida, sem dúvida, ela adora o clima, ela quer ir também pelo clima. Ela tem um pouco de medo por questão da violência, porque aqui no Canadá isso não existe, realmente a violência aqui é mínima. As casas aqui não tem muro ao redor, não tem as garagens, não são como são no Brasil, os carros são diferentes, as ruas. Então, sempre quando ela vê alguma questão de notícia sobre o Brasil, é muito chocante, assim, porque se você for ver notícias de São Paulo, do Rio de Janeiro, você realmente se choca. É verdade. Quem nunca foi em São Paulo assistindo aquele programa do Datena fica louco, né? Porque São Paulo é um lugar maravilhoso. Você morou lá, é minha terra natal, que eu amo de paixão, e tem a violência, tem, mas não é como a televisão mostra, que a televisão, ela vive da carnificina humana, infelizmente, né? Tem tanta coisa, tanta gente solidária, tanta história como essa sua, de nordestinos que recebem os parentes em casa, e assim por diante, ou até paulistanos mesmo, que nasceram lá, que recebem pessoas em casa, como foi meu caso, e assim por diante. Mas eu faço votos, viu, Naldo? Fiquei muito feliz com o nosso podcast de hoje, com a nossa entrevista aqui via telefone. Você tem uma história maravilhosa, uma história incrível. Olha, eu estou me sentindo aqui como se estivesse trabalhando na Rede Globo de televisão, por poder contar e ter essa sua atenção em responder ao nosso convite, ao nosso chamado.
E acredito que você seja o único cientista riachense, não é? Que a gente possa, pelo menos que eu tenha conhecimento, é o único cientista riachense que eu tenho conhecimento e que está morando no Canadá, inclusive. Eu fiquei muito feliz com a nossa entrevista e fiquei fã da sua pessoa, fã da sua história. Você pegou as dificuldades e transformou em oportunidades. Eu lembro que no começo da nossa entrevista você disse, olha, eu tive um momento difícil, a separação dos meus pais, eu sei que de fato isso é dolorido para toda a família, é algo que mexe por demais, principalmente com os filhos, e você buscava fuga para os problemas no basquete. Então, quando alguém fala assim, o homem é produto do meio, pode até ser que seja, mas o meio, você tira desse meio aquilo que você acha melhor. Você buscou refúgio no basquete. Enquanto muita gente hoje busca refúgio nas drogas, por exemplo, na bebida, para poder fugir dos seus problemas, você usou esse momento difícil para, não, vou buscar no esporte, no basquete com meus amigos, esse momento de descontração para aliviar essas dores que eu estou sentindo na alma, no espírito. Então você é um exemplo de vida para todo mundo. As pessoas comentaram muito sobre essa entrevista antes de você entrar no ar, antes da gente fazer aqui. Quando eu lancei o card e quando eu anunciei aqui no ar que ia falar com você, muita gente mandou mensagem comentando que já conhecia a sua história. Eu particularmente não conhecia, mas fiquei muito feliz em conhecer a sua história. A sua mãe é uma mulher guerreira, você também é um grande guerreiro que conseguiu superar todas essas dificuldades e hoje está com sua família construída e tocando os seus projetos de vida pela frente, não é? Então você é uma pessoa, é um grande guerreiro que fez com que a sua história tivesse um outro final, um final promissor, um final de muito sucesso, um final de muitas lutas, mas ao mesmo tempo com uma história de vida impressionante para contar. Muito obrigado por você ter proporcionado esse momento. Eu que agradeço a oportunidade e as palavras muito generosas com que você referiu à minha pessoa, Ricardo. Acho que a generosidade sua é enorme nisso aí. Se eu tiver algum tempo, eu gostaria de passar uma mensagem para quem está ouvindo. Posso? Fique à vontade. O horário é todo seu. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade novamente. Eu acho que o exemplo da minha trajetória, o pessoal toma assim com surpresa às vezes e com admiração, o que eu sou muito grato. Eu agradeço bastante a quem reconhece. Tem muita gente que vem falar comigo, pedir conselhos. Sempre vem alguém do estadual, por exemplo, que está tentando pesquisar, que ouve de algum professor ou outro que eu tive essa trajetória. E eu estou sempre disposto a conversar com quem quiser que seja sobre ideias de carreiras acadêmicas, ou mesmo de sair do Brasil, ou querer aprender dentro do Brasil em si, sobre pesquisa. Eu só agradeço bastante assim, a todos que tiveram uma parte importante, que ainda tem, né? Porque eu acho que é uma caminhada, não cheguei a lugar nenhum ainda. A caminhada tem sido bastante difícil, mas muito recompensadora ao mesmo tempo. Então, sou muito grato. E para quem realmente vive numa situação difícil e que às vezes não consegue entender como sair da situação ou está meio que se entregando, não se entregue. Infelizmente, o Brasil é um país muito cruel, um país lindo, maravilhoso, com uma história riquíssima, mas às vezes é muito cruel. E sendo pobre nordestino, isso é, sem dúvida, ainda mais complicado. Mas não se esqueça de que somos nordestinos, não é? E acho que há poucas pessoas no mundo, poucos povos tão fortes quanto nós que conseguem superar tanta dificuldade e ainda assim sorrir para a vida. Então, a ideia básica que eu quero passar é que não há nada dentro de você que te impeça de conquistar o que você quer. De novo, nós somos nordestinos e aprendemos muito com a vida difícil, então só por estar vivo já é uma grande conquista. Mas se você quiser ir além do mundo ao seu redor e conquistar coisas, seja muito grato às pessoas ao seu redor, seja humilde. Humildade é algo importantíssimo, assim. E seja honesto também, honesto consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor.
porque honestidade desarma as pessoas. Quando você reconhece seus erros, quando você reconhece suas imperfeições, limitações, é a única forma de superá-las. É quando você reconhece. E se você reconhece na frente de outras pessoas, chances são de que essas pessoas vão te respeitar ainda mais e as portas vão se abrir. A inteligência, por exemplo, ela é uma característica humana bem democrática, tá? Em todos os lugares. Eu não acredito que nordestinos sejam menos inteligentes do que sudestinos, paulistas, por exemplo. Tanto é que temos as maiores notas no Enem, estão todas no Nordeste. Ser inteligente é uma característica muito democrática, está em todo mundo e só basta lapidar essa inteligência. Seja ela matemática, seja ela linguística, seja ela qualquer que seja, só precisa lapidar. Então, o mundo ao seu redor está aí para ser conquistado. Então, se deixe abater pelos problemas da vida, busque ajuda, seja humilde, seja honesto, que se der errado, não foi por falta de tentativa, é porque o mundo às vezes é cruel, mas chances são que dará certo sim. E obrigado por ter ouvido até aqui. Cara, que bacana, viu? Que legal. Eu espero que todo mundo que está nos ouvindo tenha prestado muita atenção nessa sua última fala, que realmente toque no coração das pessoas tudo isso que você disse. Narlo, mais uma vez, cara, eu estou aqui sem palavras para agradecer a sua boa vontade, a sua generosidade de ter dedicado esse tempo para nos atender. Eu não sei nem quantas horas é aí no Canadá agora? São 9h30 da manhã. 9h30, aqui já são 11h23. 2 horas de diferença. Estamos batendo papo aqui, já tem 1h23. E eu estou muito feliz mesmo, muito agradecido, viu? Muito agradecido por você ter nos dado essa oportunidade. Espero que quando você vir ao Brasil, possa vir aqui nos estúdios da nossa emissora, para a gente bater um papo pessoalmente. E torço muito para que você consiga ir mais além do que você imagina. Tenho certeza que você vai longe, que vai conquistar mais do que você sonha, porque sua vida mostrou que os seus sonhos foram além daquilo que você tinha planejado e que a sua história de vida possa inspirar muita gente. Muito obrigado, viu, Narlo? Um grande abraço para você, para sua família, saúde, felicidades e tudo de bom. Se você quiser mandar um abraço para mais alguém, pode ficar à vontade. Muito obrigado a você por proporcionar esse momento aí. Acho que sem você como o mediador disso tudo não poderia ter acontecido. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Espero que isso cresça e continue impactando. Mandar um abraço para a mãe aí, para os meus tios e tias, tanto por parte do pai quanto por parte de mãe, que foram essenciais. Para minha avó Maria também, vó Tereza lá no Congo também. Abraço para os professores que me incentivaram, só para mencionar alguns, como eu já tinha dito, Carlos Magno, o professor Grilo, Carlos Douglas também, a professora Magda, a professora Jussara, que ensinou história, a pessoa incrível, o professor Célio também. Pessoal que realmente me influenciou muito, a professora Rosimeire, que foi alguém extremamente incrível, meu Deus. Não tenho palavras para agradecer a professora Rosimeire. Enfim, e o pessoal do basquete aí também, que a gente jogava, o pessoal olhava pra gente estranho, mas